Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passeio de Nível. Finalmente, o episódio 50, o nível 50, que a gente guardou para fazer um episódio especial aqui pra gente, por chegar nessa marca. E para vocês, né, que tem ajudado bastante a gente aqui a trazer os conteúdos de games para vocês. Então a gente vai contar um pouquinho aqui da trajetória do que foi o podcast, porque foi meio louco, né? Foi um negócio meio do nada, como todas as coisas, mas que acabou dando certo. E é claro que comigo está ele, o co-criador disso aqui, o cara que mudou bastante coisa da estrutura do Passando de Nível. Então muitas das ideias que vocês ouvem aí dos temas veio dele, que é o senhor Felipe Chaves. Que isso, co-criador, me senti muito honrado. Mas estou aqui em ritmo de festa. Eu acho que a gente deve ter. Rolou um grind aí, né? Porque passamos muito de nível. Em pouco tempo chegou no episódio 50 muito rápido. E continuamos em um ritmo muito grande. Daqui a pouco estamos comemorando o episódio 100 aí, hein? É isso aí, já chega no episódio 100. E conosco está The Boss, o chefe, o cara que manda em todo o multiverso, Josimar Carlos. Olá, meus caros. Olha eu aqui invadindo até o passando de nível. Eu não mando em nada, não. Só tô aqui, só. Não Não, mando em nada, não. não, a gente contar os bastidores. Ó, Não. você vai gravar isso aqui, hein? Ó, isso aqui é seu. É assim. Pra quem não ouviu alguma das participações do Josimar aqui conosco no Passando de Nível, mas com certeza já ouviu a gente falando alguma coisa pra ele, né? Falando, ô Josi, coloca aí, ô Josi, corta isso aqui, manda a vinheta, Josimar, eu sempre falo aí, manda a vinheta, Josimar. Então, é porque o Josi é o cara por trás do multiverso da Geek e o editor. Então, ele que, se você ouve lá e tá bonitinho ali no seu agregador, pode saber que tem aí a mágica do Josimar por É isso trás. aí. Chefe trabalha pra caramba também, não fica só mandando, não. Não fica só gravando, não. O cara edita, ele é que posta, ele é que faz todo o agendamento. O Então, dia do Josimar tem umas 60 horas, né? Eu não sei o que. Queria. Acho que a gente fala de multiverso, eu acho que ali no universo dele o tempo funciona de uma forma diferente. Porque como é que consegue? Tem mais cinco Josimar trabalhando comigo aqui. Josimar é um codinome, não é uma pessoa. Talvez é um grupo. é uma empresa. O Josimar é um, o Carlos é outro. E, e vai embora, né? Então ele é que edita, ele que faz tudo, ele quando a gente tá no horário nobre é ele que coloca, se a gente volta pra sexta-feira é ele que coloca. Então é ele que faz todo esse quebra-cabeça aí que vocês veem de todo o multiverso da Geek. É o Josimar que faz. Então por isso que a gente chamou ele aqui também e que também junto com o Felipe é peça fundamental para que esse podcast, né, o que aconteceu aí, né, de chegar nos 50 episódios. Mas antes de a gente contar essa historinha, segue a gente aí, @multiverso.dageek. Estamos postando coisa pra caramba, tentando cobrir o máximo de séries que a gente consegue, né? Então tem várias séries aí. Josimar, se você quiser deixar algum recado aí, aproveita. Essa semana, inclusive, finalizamos duas séries, né? Finalizamos aí Acolyte. A Alicia trouxe todos os três participantes que fizeram os episódios anteriores com ela. Então, esse vai ser um programa um pouco mais longo, mas ele tá extremamente informativo. Então, Carlos e Carol ali, eles manjam demais do universo Star Wars. Então, você vai escutar muita coisa interessante no podcast, apesar de ele estar um pouquinho mais longo. E eu e o Rodrigo finalizamos The Boy ontem também, né? Os The Boys, quarta temporada aí, finalizamos. E logo, logo tem mais séries chegando aí, porque não acaba. Não acaba de série, porque já tem algumas engateadas aí, que logo, logo deve estar chegando para vocês. E Cine Geek, né? Nosso querido Cine Geek voltou. E semana que vem tem surpresa dele, então segue aí pra você saber. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como vocês sabem aí, 50 episódios falando isso. Nerd Kit no YouTube.
Nerdkit com 2 T's no final no Instagram. Quem quiser passar na loja lá, adquirir um produto lá, vou ficar muito feliz. Loja nerdkitclub.mercadoshops.com.br. E olha só, Contra o Tédio está voltando. Já voltou, né? Temos um episódio aí. Contra o Tédio já voltou, episódio 97 já tá no ar aí. Voltou e foi bem legal, teve uma recepção muito boa. Mas é aquilo, né? Os algoritmos ali, muitas vezes, quando você fica um tempo sem postar, fica um tempo inativo, eles são cruéis. Então, ajudem também a dar uma engajada lá. Mas voltamos de verdade. Talvez eu não tenha uma periodicidade certinha ali do que vai ser. Mas fiquem de olho que já estamos gravando o episódio 98 então, também. fiquem atentos aí. Ativem as notificações aqui do Multiverso e do Contra o Tédio, para você não perder nada aí do seu agregador. Se inscreve no canal também do Multiverso. Todos os podcasts, tudo que a gente faz tá lá. Então, tem lá a playlist do Passando de Nível, por exemplo. Você tem todos os Passando de Nível lá. Então, se você não quer vir aqui e ficar olhando, lá tá tudo separadinho. Então vamos lá, vamos comemorar e contar um pouquinho da nossa história aí até o nível 50. Bom, a gente sempre fala da Nerdkit, né? E o Passando de Nível começou lá. O Passando de Nível começou na Nerdkit. Que, inclusive, né, a gente fez 4 episódios, o Josimar participou do primeiro, que foi o do Resident Evil. Falou bastante de Resident Evil lá, aí foi tudo beleza. Aí depois teve um especial de RPG e mais 2 episódios. Mas a galera não quis nem saber, sabe, assim... Rolou lá, o primeiro episódio foi bem. O especial de RPG, inclusive, é um dos vídeos mais vistos do canal, que é o especial de Máfia. Também tava lá, mas os outros a galera não quis saber e tal, né? Aí eu fiquei meio assim de continuar no YouTube, porque a galera queria saber mais de RPG, não queria saber muito de game, essas coisas. Então, eu conversei com o Josimar e a gente decidiu passar pra cá, né? Então, ele era no formato de vídeo e tal. E aí a gente passou pra cá, pro Multiverso da Geek, com o primeiro episódio, que foi o do Crash, que o Josimar estava lá, né? Aí eu peguei e falei assim, Josimar, fala aí, que o Josimar, o negócio dele é mais filme, série. Mas eu falei, mas ele entende de videogame também. Mas eu falei assim, ó, o que você tá jogando? Ele, Crash, que é o About Time, que é o último Crash que teve, que ele deu até raid. E aí a gente começou, né, Josimar? A gente começou nesse episódio aí. E foi um episódio muito bom, assim, né? Porque gravar o Passando de Nível é divertido pra caramba. Por isso que eu não quis morrer com o negócio lá no YouTube. Eu quis passar pra cá pra não perder mesmo. E aí a gente conversou, né? O Josimar falou assim, Léo, a gente precisa de conteúdo de game aqui e tal. Vamos fazer acontecer. Aí tá bom. E aí começou com o episódio de Crash, que foi bem da hora, onde a gente tava se encontrando ali, com o que a gente queria fazer primeiro. Depois, eu falei, já que o Nerdkit é de RPG, aí eu fiz um episódio de RPG, contando das minhas nostalgias junto com o Rafael Vandroy. E beleza, tava indo bem. Só que eu falei, se a gente tá fazendo RPG na Nerdkit, então eu vou segurar lá na Nerdkit e vou deixar aqui como games. O primeiro episódio com o senhor Felipe Chaves, que eu não esperava. Que eu falava assim, não, vamos gravar de Street Fighter? O quê? Pra ontem. Aí a gente hoje a gente faz roteiro, né, Felipe? Mas lá naquele episódio, a gente só anotou os jogos. E foi legal, né, Léo? Porque
fluiu tanto que muita coisa ficou de fora ainda. E a gente falou pra caramba, teve conteúdo demais. E ainda assim, a gente tinha muito mais pra poder falar ali sobre Street Fighter. Então foi bem legal. E assim, eu já tinha, até contando um pouquinho da minha história aqui, né, com a Geek como um todo, eu já tinha participado, eu nunca tinha participado do Passando de Nível, mas esse também foi o episódio 3, né, então tava no comecinho do Passando de Nível ali, mas eu já tinha uma história com a Geek, então, mesmo antes de ser aí o Podverso, né, até a versão anterior ali, que era o Geek Pocket, eu já tinha participado lá com o Josemar falando de cinema e tudo, como convidado ali, e aí eu não sei nem como é que surgiu, não sei se algum de vocês dois lembra como que surgiu ali a ideia do especial de Street Fighter e eu participar aqui do Passando de Nível. Mas eu sei que eu participei, foi em junho de 2021, então tem um bom tempo, né? Mas foi super legal o episódio. Foi. Aí você participou de outro. Qual que foi mesmo? Foi o episódio 7, né? E o 8, que você participou seguidamente. E Aí eu fiquei um tempão sem participar, assim, porque. E o Passando de Nível era mais espaçado também, né? Então. Eu Isso. participei desse que foi o 3, aí depois, não sei se foi o Falcon, né, que entrou. Foi. Eu acho que o Falcon Aí, entrou aí, né? isso. O passando de nível era pra ser mensal. Por causa de tempo. E a gente tinha aquele. Vinha do Geek Pocket mesmo, de ficar chamando convidado, essas coisas. Aí, né, o convidado às vezes não conseguia, ou conseguia, mas chegava na hora e faltava, né? Como. Né? Era Né, normal, Josimar? faz parte. Né? Fazer a parte do processo. Enfim, É, alguns aí, é. que eu não quero citar nomes, mas, né? Fizeram isso com a gente, então ele era espaçado por causa disso. E também tinha Nerd Kit, que eu fazia, na época, era 3 vídeos por semana, então mais o trabalho, então era bastante coisa. Então por isso que ele era mais espaçado, assim. E aí a gente entrou no hiato, né? A gente esperava convidado, tudo, o Falcon ficou bastante tempo. E aí entrou no hiato, porque era uma sucessão de pessoas que não queria gravar, ou que não podia, sei lá. E os horários com o Falcon começou a não bater mais. Que o Falcon mudou de trabalho, mudou horário. Aí o horário batia com as lives dele. Então tinha. Ele voltava do trabalho tardão. E às vezes ele queria fazer live e não dava. Então não batia. E daí foi um hiato ali pra gente parar e pensar, um hiato de meses, pra gente parar e pensar como a gente vai fazer, como a gente vai estruturar o passando de nível e quem que vai ser o co-host, porque precisava de um co-host, né, fixo. E aí numa conversa com o Josimar, saiba disso, Felipe, o Josimar foi quem indicou você. Tá, eu falei assim, Josimar, quem que a gente pode pôr? Aí o Josimar falou, ó, tem o Felipe. Felipe lá do Control Tédio, ele gosta de falar de games, porque eu não tinha. Assim, eu sabia que você gostava de videogame, Felipe, mas não tanto. E aí, eu falei, beleza. Foi aí que você entrou no episódio 10, que foi no dia. Que foi no mês. Foi 22/11, né? Não, foi no mês 11 de 2022. E aí o Felipe ficou fixo e chegou num engajamento assim que eu não esperava. Eu falei, acho que vai gravar uns 2, 3 episódios, é isso, né? Acho que os games não deve ser muito a dele, não. Mas não, o cara chegou entendido de games, chegou mostrando pra que veio, trazendo ideia e gostei de fazer, vamos fazer. Eu sou meio E aí, empolgadão, né, Léo? Eu acho que. Eu acho que até isso, talvez, quando eu participei, né, assim, eu participei do episódio 3, e aí depois foi esse 7, 8 e 9. E aí no 7, 8 e 9, o bom que sempre foi muito, eu meio que dei certo com o Léo desde o início, assim, de questão de gravação e etc, e o Léo sempre foi muito receptivo. A ideia de, tipo assim, eu sempre sugeri muito. Então, sei lá atrás a gente já fez um episódio de mercado de games,
sabe? Já fez episódios desse tipo, que são coisas que eu gosto, ele também. E eu até senti no começo, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô desvirtuando um pouco, talvez, o que era o passando de nível ali no... Antes de eu entrar e depois que eu entrei ali de convidado, né? Nesses episódios 7, 8 e 9. Que eu fui mais como convidado ali, como um terceiro integrante. Eu acho que desses teve 2 que o Falken participou e um que foi só nós 2. Acho que não foi todos os Foi. 3, não. É, Mas o aí foi Falcon isso. Espírito de Terror lá. É. Mas é isso, eu acho que o que dava de diferença um pouco era que o Falken, pra quem não conhece, né, ele é mais focado no... Ele é mais um streamer. Né? Então ali ele foca mais nos jogos que ele joga ali e tudo. Ele gosta muito de jogos de terror e tal. Então ele tem meio que o universo dele mais específico ali, né? Então, e aí a gente chegou aqui depois falando de um monte de coisa, e principalmente falando do cenário de games como um todo, muita coisa retrô também, né, Léo? Que a gente acaba falando aqui, já entregando a nossa idade na maioria dos episódios. E deu super certo. E aí foi legal que quando o Josi me procurou, eu tava meio justamente começando o recesso que entraria ali o Contra o Tédio. Então bateu direitinho, assim, foi... Eu tô achando que o José até sabotou o Contra o Tédio aí de alguma forma, que tá brincando. Ah, sabe de nada. Eu tô pensando bem agora aqui. Mas foi certinho, assim, o período que o Contra o Tédio foi parando, e aí rolou o convite, eu fiquei com medo inicialmente, poxa, será que eu vou conseguir conciliar ou não vou conseguir? Aí eu já até falei com o Josi, falei, Josi, eu vou tentar, mas eu não sei e tal. Só que era aquilo, era mensal na época, não era nem quinzenal. Então eu falei, não, vai dar tranquilo. Mas aí foi, e aí aceitei o convite. Foi numa época que você fez uma reformulada em quase todas as frentes, né, Josi? É, você entrou junto com mais 2 pessoas. Ué. E foi quando eu falei, ó, eu vou ter que colocar essas pessoas porque vamos dividir os podcasts certinho ali, pra gente poder ter, porque lá no início, igual o Léo falou aí do Passando de Nível, no início até do Degustando, era a gente que fazia, era o pessoal daqui da Geek. Então, o Degustando, quem vai ver lá, escutar os primeiros, é Rodrigo e eu, Rodrigo e eu, Rodrigo e eu. De vez em quando, acho que o Léo participou do começo, mas um pouco mais pra frente. Mas os primeiros era Rodrigo e eu. Era só nós dois. Era só nós dois que o Rodrigo criou junto comigo, o Degustando, não só o Degustando, como a ideia do Podiverso, né? Do grupo da divisão veio dele também. Então, Passando de Nível também tem um pedacinho do Rodrigo aí, que foi quando a gente decidiu dividir basicamente ali o Geek Pocket nos seus nichos ali para poder ter cada um. Então aí foi feita essa divisão. Então o Felipe ele participa de alguns degustando, mas vamos ter Felipe na equipe para ser o cabeça junto com o Léo ali do Passando de Nível. E o Rodrigo e eu estamos aqui no Cine Geek, assim como a Alice entrou mais para a parte do Subarashi também. Mas aí a gente aqui é um multiverso, então tem um pedacinho de cada um em todos os E um podcasts. dos né? estalos para também montar essa equipe passando de nível foi aquele fatídico Cine Geek de Mortal Kombat. Tava eu, Felipe, tava o rapaz do Pipoquinha lá, É o acho que era João. ele que tava lá. Isso, Acho que era Tava ele, o João. você, Josimar. Aquele foi engraçado, hein? Eu não tava, não. De Mortal, não. Não? Eu tava no de adaptações que deram errado. Eu acho que foi ali que eu comecei a conversar com você de videogame. Porque a gente foi falar verdade, sobre adaptações que deu errado, e aí fomos desembolando falando de videogame. Isso, inclusive a gente trouxe esse tema pro Passando de Nível também. Sim. Mais tarde a gente trouxe. E E com começou aí. adaptações, né, inclusive. Na época, inicialmente, quando a gente falou sobre isso, o cenário não estava tão favorável. Felizmente melhorou Nossa, depois. foi mesmo. Foi mesmo. Mas assim, recomendo vocês escutarem esse Cine Geek do Mortal Kombat, porque eu dou rage. Eu dou rage no. Só você? Só você? Eu acho que. Eu não me lembro se a outra pessoa teve, porque eu lembro que o cara lá rachava o bico o podcast inteiro. A gente, Eu dei rage. a gente só falou mal, na realidade. A gente não falou bem de nada. A gente falou mal inteiro. Tipo, esse é o programa mais zoeira que você vai ver do Cine Geek, assim, é o do Mortal Kombat, entendeu?
E era aquela época não, né? Porque até hoje eu gravo sem pauta, né? Não tenho esse costume mais de gravar com pauta. Então é só sentar ali, o tema é esse e manda ele pau. O Rodrigo, quando ele é host, ele traz a pauta dele com os tópicozinhos. Mas eu não, vai na fé. E esse do Mortal Kombat é o mais pauta livre possível, assim. Vamos falar do filme do Mortal Kombat. Chegamos lá e. Pau, sabe? Foi uma sucessão de coisas, assim, mas ele é muito. Foi legal de gravar ele. E a recepção dele foi bem boa também. Até quando a gente colocou bem depois no YouTube lá, ele chegou a ter visualizações bem legais no YouTube lá. Foi. Aquele lá. E não tem como. Aquele lá. Se você quiser desestressar aí, ó, escuta esse podcast que ele ficou bom demais. E vem aí Mortal Kombat 2. Então, se prepara. Nossa. Sendo bom ou sendo ruim, meu amigo, se prepara. Eu vou assistir só pra gravar, amigo. Eu vou assistir só, vou dispor do meu tempo só pra gente gravar isso daí. Tem que acontecer isso daí. E vai ter que ser a mesma equipe. E aí, então, a gente teve esses dois aí e a gente estruturou dessa forma. Então, o Felipe veio com um monte de coisa, um monte de ideia. E eu fui pegando, fui ajustando e tal. E eu, ao contrário do Josimar, eu gosto de fazer pautas. Porque senão eu esqueço. É questão de memória mesmo. Eu esqueço, eu faço isso na Nerd Kit, eu faço aqui também. Então a gente foi fazendo. Aí depois desse grande hiato aí, a gente não parou mais. Começou mensalmente. Daí o Josimar mesmo trouxe a ideia de fazer assim, Léo, passando de nível tá indo bem, cara. Você não quer fazer quinzenal? Aí eu falei, se o Felipe quiser, e pronto. Toma aí. E eu falei com o pé atrás ainda, né? Tipo, Foi. é aquele que fala assim, ô Léo, você quer fazer? Aí aperta o mudo. Não, fala que não. Fala que não. Porque eu falei, mas assim, a edição mega corrida, né? E ela é uma. Qual episódio? Você lembra? Agora eu não vou lembrar, porque, gente, é tanto podcast, acho que tem mais de 300 episódios lá. Estourou? Qual é o episódio do Passando de Nível que começou a ser quinzenal? Você lembra qual que foi o Foi em número? 2023. Foi no começo de 2023 que a gente fez o primeiro do trimestre. Que ele foi bem naquela época lá. E do The Game Award de 2022, você falou que foi bem também. Aí a gente pegou 2 seguidos que foi mó bem, assim. Aí você falou, Léo, você não quer fazer? Aí o Felipe topou, a gente fez. Aí foi que foi. É verdade, foi isso mesmo. E era a época que, por mais que fazia 2 anos já, né, que o podcast estava lá, o Degustando ele tava pegando o seu jeito, porque hoje quem escuta, você vê que a gente é muito mais direto e a gente vai mesclando as coisas, dando a opinião ali e acolá. Mas no começo do Degustando, a gente basicamente falava tudo que aconteceu no episódio inteiro, né? A gente falava tudo que acontecia e aí ia falando as coisas. Então, era um pouco mais difícil de editar, porque tipo, metade da gravação ela ia embora. Então era mais demorado. Então eu falei, não, cara, vamos ver. O Léo aceitou, vamos na fé, velho. Vamos na fé que eu consigo. E tamo aí. Por mais que tem semana que teve 4 podcasts, então, mas você vai editando e você vai pegando a manha. Então, ainda bem que dá certo, assim. E talvez, eu não sei a sua opinião aí, Josi, de editor mesmo, mas eu acho que, querendo ou não, a gente acaba. O papo já flui bem, né? Eu acho que como é só 2, a gente já tá acostumado até com o flow um do outro, assim, na hora de ir falar e de ir debatendo. Então não tem muito atropelo, não tem muito. Não, exato. Talvez não tenha tanto corte, assim, né? Não tem, é direto. É muito direto, assim. Às vezes você arranca uma coisa ou outra, uma pausinha, mas é muito direto, igual você falou, tipo, quando, né, falar pra que, né, não pareça meio estranho, mas com os convidados com quem participa. É porque tem aqui Léo host e Felipe co-host, ou ao contrário, porque tem episódios que o Felipe já tá sendo como host também. Então, os dois têm o timing. É o que falou, é a química. Sabe, tipo, o negócio flui muito mais rápido. Assim como é no próprio Degustando, querendo ou não, Rodrigo e eu. Que a gente começou o projeto, foi andando, foi ali fazendo. Tem bastantes outros convidados, já tem bastante host e co-host, né? O Degustando tem acho que 4 ou 5 hosts, que a gente vai se dividindo. Mas Felipe, ó, tá vendo, Felipe? Só quero gravar com você.
Eu e o Rodrigo, a gente já tem o time, sabe? Parece que você sabe quando o outro vai falar, então você para e o outro sabe que você parou, já fala. Não é aquilo que às vezes você tá gravando e você parou e a outra pessoa para e fica assim, será que ele vai falar? Aí fica Sim. aquela pausa dramática constrangedora, assim. E não, tipo, vocês não têm. Tem várias outras duplas também que não tem. A Alicia com o Carlos, eles têm muito disso também. Então já tem um time, sabe? Já tem um time na gravação. Quanto mais tempo você vai gravando com o co-host ou com o convidado mesmo, você já tem esse time. Você já sabe o momento que cada um vai dar a deixa. Então você não precisa ficar falando. Já tem todo esse ponto. Então ele flui muito melhor. Não, e é legal o quanto a gente vai evoluindo com o tempo também. Acho que isso é o Exato. que é absolutamente normal, né? Então, Uhum. hoje, quando eu tava procurando essas datas aqui que eu falei de quando passando de nível 3, etc., eu comecei a ouvir ali o do Street Fighter, sabe? E aí dá pra ver totalmente diferente, assim, a interação e tudo mais, a energia em si do episódio como um todo, comparando com o que é o passando de nível hoje. Então é bacana e é absolutamente normal também, né, que vá sempre evoluindo. E o importante é isso, o importante é que evolua. Isso. E a gente tenta trazer o máximo de coisa de games que a gente consegue, né? E o Felipe, ele é muito mais criativo do que eu nesse quesito aí. Ele traz um monte de coisa. Então, por exemplo, o trimestre, que hoje é bimestre, foi o Felipe que trouxe, né? Então, a gente vai trazendo e tal. A gente vai trazer mais um, que o Felipe jogou a ideia. Depois nós vamos conversar aí, Felipe. Você jogou uma ideia boa, achei legal. Depois nós conversa. Mas eu vou tentar a gente vai tentar trazer também. A gente tenta ir desde o underground do videogame até os assuntos mais falados. Então vocês veem aí, versões, coletâneas, nostalgia, revistas de videogame, locadoras. Olha só onde a gente foi, né? Então, denunciando a idade também. Então a gente tenta fazer tudo que a gente consegue trazer de games de uma forma mais dinâmica que a gente consegue e também informativa, e a gente se preocupa bastante com o tempo, né? Tem uns que a gente infelizmente precisa ir para frente, como foi das conferências, porque ele é grande mesmo, foram 5 conferências que a gente cobriu, mas tem outros que a gente consegue rapidão, vai no dinamismo mesmo, né? Se preocupando aí também para não ficar enchendo o seu ouvido de informações. Sim, Eu e o que a gente tenta fazer também, né, Léo, é justamente mesclar, assim, não ser, né, a gente trazer um pouco mais, trazer nome de desenvolvedora, nome de diretor, nome de algumas coisas a mais ali, o quem tá por trás e etc. Dados de mercado como um todo, mas ao mesmo tempo não ser pedante, né? Não ficar parecendo algo técnico demais. Então, sempre que usa algum tema, eu vou falar sobre um roguelike. O que é um roguelike? A gente vem e explica. O que é o Léo direto fala sobre o Musou. Tivemos então um episódio só para explicar o que é o Musou, dar alguns exemplos. Então, meio que aliando ali o básico com o avançado, né? Pra quem gosta de videogame, poxa, você gosta de videogame? Legal, a gente também. Mas vão mostrar mais camadas ali também, né? Não só tipo, gostei ou não gostei do jogo, tá, mas gostou por quê? Sabe? Como que foi a recepção dele? Sabe? Aí a jogabilidade é boa, o que esse estúdio já fez? Então, tentar agregar mais valor aí nisso tudo. Exatamente. Josimar, você gravou pouco com a gente, Sim. mas acho que você tem uns 3 episódios aí, que é o de adaptações parte 1, que você tava lá, o Crash, eu acho que tem mais um que eu não me lembro. The Last of Us, especial The Last of Us. O The Last of Us, exatamente. Qual desses que você gostou mais de gravar, assim, com a Cara, gente? Ou que você gostou de editar também? Pode falar aí. cara, de Que vem na cabeça. gravar, ó, vamos lá, dos 3 que eu gravei, cara, do Crash foi, na realidade, a experiência, né, do início, da gente começar, então ele é um pouco mais simples, mas foi muito nostálgico de fazer, porque jogar esse Crash já foi mega nostálgico, então foi bem legal de fazer. Mas eu gostei mais de gravar o do especial do The Last of Us. Acho que esse eu gostei bem mais. A gente soltou muita informação, deu uma mesclada com a série.
inclusive. A gente lançou ele antes da. Foi antes da série sair, não foi? Foi depois, acho que foi depois, né? Não Foi lembro agora. depois. Foi depois da A série. gente, a gente, a gente esperou porque a Isso, gente tava depois. fazendo degustando. Exato. Então a gente foi falando sobre os degustando da série ao mesmo tempo, porque não tinha como não mesclar as duas coisas sobre a série. Então acho que eu gostei muito de participar desse daí. E tô esperando participar de um de Silent Hill aí, né? Se quiser, também. Opa! Não vamos. Tá no target, tá no Silent target. Hill 2 tá Vai, chegando vai aí. sair o novo aí. Então, o remake tá aí. A gente só precisa saber como vai fazer porque os Silent Hills são muito grandes, mano. Exato. Eu não Aí joguei a gente todos vai. também, né? Então, Então a gente vai ter que ver como é que vai estruturar isso aí, mas vai ter. Com certeza vai ter. já tô dando trabalho aqui. Não, a gente toda ideia que vem a gente anota e coloca. Senhor Felipe Chaves, o senhor tem história. O que o senhor gostou de gravar aqui? Nossa senhora, aí é difícil. Eu gosto de tudo. Ó, para mim o mais legal, que é o que me fez ficar direto aqui no Passando de Nível, é porque eu gosto muito de videogame. Nós dois gostamos muito de videogame, né, Léo? Então é algo forte nosso aqui. Então, por mais que exista uma pauta, né, a pauta é mais para não esquecer. Eu não tenho que ter um grande estudo para poder gravar, porque são coisas que eu já consumo no meu dia a dia. Então, é basicamente eu tirar parte do dia para poder falar com um amigo sobre algo que eu gosto. Então, acabo gostando de gravar praticamente tudo. Falando de alguns formatos, então, acho que em vez de falar de episódio específico, dando uma passada rápida em formatos. Eu adoro os trimestrais e agora bimestrais. Eu acho muito, muito legal isso, porque esse sim é um que às vezes exige que a gente dê uma estudadazinha, dá uma olhada, o que vai lançar, e aí quando lança, a gente já vê a repercussão, então a hora que eu e o Léo já vamos conversando, falando, ó Léo, joguei tal, bom demais, e tudo, a gente já vai comentando ao decorrer, então isso é muito legal. O de indicações eu gosto também, né? Porque até remete um pouco o que é o Contra o Tédio ali. E aí é onde a gente indica o jogo para quem tá ouvindo e mostra um pouco. Nós temos estilos diferentes de jogos, então sempre agrega bastante. E tivemos ótimos convidados, né, Léo? Acho que vai ter uma parte aí que você vai falar um pouco mais sobre os convidados. E foi sempre muita coisa informativa, sabe? Aprendi muito com os convidados, seja sobre os bastidores de uma revista de games, seja como a questão de criação de game e distribuição em si. Então tudo isso foi uma gravando e aprendendo. E foi muito legal, até mesmo um pouco desse formato meio entrevista que a gente fez em alguns episódios. Foi da hora. Eu vou falar pra vocês que um que eu gostei demais de gravar foi o de luta, que foi do ano passado. Aquele a gente falou assim, com o coração aberto, porque eu e o Felipe, a gente odeia jogo de luta, né, Felipe? Nossa, eu odeia. Principalmente Street Fighter, assim, a gente não gosta nada. Então a gente falou muita coisa e foi um dos roteiros mais fáceis que a gente fez, porque tá no sangue, jogo de luta, então a gente só foi. Putz, um dos que eu mais gostei também de fazer foi as entrevistas com desenvolvedores, tanto com o Alexandre quanto do Gessé, que foi muito da hora aprender com os caras a parte de desenvolvimento de games, tanto de roteiro quanto de desenvolvimento em si. O The Last of Us especial também foi muito da hora, velho. Foi muito da hora, porque ele, pra mim, assim, ele foi o que eu mais me dediquei. Porque eu assisti a série, né? Que vocês podem ouvir o degustando série aí de The Last of Us. Que eu fiz todos. Eu participei do The Last of Us, de 2 episódios de The Last of Us lá no God Vibes Podcast. Inclusive, um abraço aí pro Douglas. Eu rejoguei o jogo e até uma certa parte e montei todo o roteiro pra gente poder fazer esse especial. Então eu me dediquei bastante a fazer esse especial aí. A gravação foi
espetáculo, o episódio final, né? O produto final ali foi muito da hora. O Passando de Nível, eu escutei mais de uma vez esse Passando de Nível aí do The Last of Us. Então eu gostei bastante de fazer. Convidados, né? O Josimar passou por aqui, Rafael Vandroy também passou por aqui. A gente trouxe muitos convidados, muito da hora, como o Felipe disse. A gente aprendeu muito com eles. Então já fica aí o agradecimento aí ao Alexandre, desenvolvedor, né, roteirista, ao Gessé, que é desenvolvedor também, a Gislene, pô, que fez um episódio foda de jogos indie, que ela participou com a gente, ficou bem da hora. O nosso principal convidado aqui, que é o Alexandre Bastos, do canal Mutação Gamer, inclusive alguns dos convidados que ele trouxe vem dele, né? O da revista e tudo mais, foi ele que trouxe. Então, e ele participou de acho que uns 4 ou 5 episódios e vai participar de mais. O cara é um monstro do videogame, o Alexandre. Então fica aí o agradecimento ao Alexandre. E, cara, entre outros aí que estiveram com a gente, que trouxeram informação, que ensinou a gente bastante coisa. Porque assim, eu e o Felipe, a gente sabe de videogame, consome bastante, mas existem certos pontos que a gente não sabe. Então a gente precisa trazer uma pessoa aí que tá informada, que viveu até mais do que a gente sobre videogame, para agregar. E isso deu muito certo. E o cara vem, a gente dá espaço pra pessoa falar, a pessoa fala bastante, fala do trabalho dela. Espero que vocês aí que ouvem tenham aprendido com essas pessoas também que a gente traz aqui, que são pessoas que vêm com o maior prazer e a gente tem o maior prazer de gravar com eles. E como eu disse, putz, aprende muito com essas pessoas aí. Então, fica aí, muito obrigado a todos que participaram com a gente. Vocês todos são muito marcantes aqui no desenvolvimento do Passando de Nível para que ele é hoje. Né? Inclusive o Wesley aí também, que participou das primeiras indicações aqui, que ele é um contra o tédio também, né? Que trouxe aí bastante coisa. Sim. Teve o Luiz também, acho que participou, o Luiz aqui da Geek, né? Luiz Participou veio com a aqui gente. também. Teve a Tati, que acho que participou de representação feminina. Acho que o da Tati. Ah, é. A Tati veio uma vez também. Sim, então tivemos ótimos convidados. E é sempre muito legal, porque eu sei que quando tem um convidado novo, vem gente nova também, né? Pra ouvir também, quem acompanha ali a pessoa. Então é sempre muito legal. Quem estiver ouvindo aí e veio por alguns convidados, comenta aí também, que sempre agrega bastante. Isso. E também, gente, agradecer a vocês, né? Se a gente que cria conteúdo, sem vocês, a gente não é nada. A gente tá falando pro vento, né? Então a gente quer agradecer muito a interação de vocês, quando vocês falam com a gente lá no Instagram. As ideias que vocês trazem, os comentários, a gente agradece muito. E se você não comentou nem nada, a gente agradece muito que você esteja nos ouvindo, que você esteja compartilhando. Então, agradeço demais a todos vocês que nos ouvem, que foram responsáveis também por chegar aqui, né, nesse nível 50 que a gente está fazendo aqui hoje e atingir números muito bons dentro de todo o multiverso da Geek. O multiverso já está chegando perto dos 500. Já está chegando perto dos 500 podcasts já, né? Já passou até, né? E dentro desses aí a gente tem aqui os nossos top 10 dos passando de nível mais ouvidos do multiverso da Geek. O Opa! primeiro. Esse eu não sei também não, hein? Tô curioso. Eu não passei pra você ficar assim mesmo. Ficar sabendo aqui em primeira mão. Ó, antes de você falar, olha, 353 episódios no podcast. 300. Putz, cara, ó, 353, então 50 é nós. Né? Então a gente tá aí e temos um top 10 aqui dos mais ouvidos. O Felipe vai gostar. Primeiro, passando de nível 16,
bate-papo com o Alexandre sobre desenvolvimento de jogos. Esse é disparado o primeiro nosso. Segundo, especial The Last of Us. E é só do parte 1, hein? A gente vai elaborar o do parte 2 também. Passando de nível 19. Nostalgia locadoras, Felipe. Olha só! Olha Esse aí, aí inusitado. Quarto e com muito orgulho. 46. Retro Gamers Vale do Paraíba. Um abraço aí pro grupo que apoiou a gente aí. Os caras divulgaram, a galera do grupo chegou junto, ouviu a gente. Tá aí, ó. Quarto lugar. Grupo Retro Gamers Vale do Paraíba aí, ó. Um abraço pro César, pro Alexandre, pro Daniel, pra todo mundo que é envolvido no grupo aí. Sensacional. Em quinto lugar, passando de nível 2, histórias de RPG com o Rafael Vandroy. Olha aí, que inusitado, a gente fazendo um podcast de game, o único que é de RPG tá em quinto lugar. Doideira. Mas esse daqui eu lembro que ele bombou mesmo na época. Sexto lugar, episódio 37, Nostalgia Revistas, Felipe. Pô, os nostalgias, firme e forte, Olha aí, hein? firme e forte. Esse daqui pra mim foi o mais surpreso. O 7, sétimo lugar, passando de nível 33. Adaptações, parte 2, cara. O ano de 2000, que foi o ano que as adaptações deram certo. Sim. Só teve a cagada do Five Nights at Freddy's, mas de resto foi tudo bem. Oitavo, passando de nível 30, Felipe. Jogos de luta e seus estilos. Aí, ó. Oh, esse aí, especial. Esse aqui é especial dos nossos corações aí. Nono lugar, passando de nível 9, mercado dos jogos. A gente precisa voltar a fazer, hein, Felipe? Gosto. Sim, nossa, esse aí já tem muito tempo. A gente precisa renovar, até porque esse ano aconteceu bastante coisa já. O hein? difícil é isso. Tudo tá acontecendo tanta coisa que a gente vai gravar, vai ficar defasado muito rápido. É verdade. Então a gente guarda mesmo pra quando tiver, né? Uma bomba, bastante quando tiver uma informação. bomba aí. Isso. E décimo lugar, passando de nível 21, Capcom, Coração, Queda e Remakes. Nó, bom também. Bom, esse é outro que a gente fez com o coração muito aberto, que beirou de eu dar um rage ali, com algumas coisas, mas eu me segurei. E o Josimar me passou aqui, eu fiquei até assustado, que o passando de nível mais ouvido de todos é o passando de nível 16, e ele é o segundo mais ouvido, né, Josimar, de todo o multiverso, né? Isso, como eu falei, ó, 353 episódios. O segundo podcast mais ouvido é o Passando de Nível 16, porque o primeiro, não vou lembrar agora, eu não sei se é o episódio 1 ou se é o episódio 4, mas o primeiro é do Degustando do WandaVision, que é de longe o Degustando mais escutado. Foi o nosso primeiro, ele é o primeiro lugar ainda, mas é o segundo Passando de Nível 16, de 353 episódios. É o segundo mais olha aí. escutado aí. Agradeço demais vocês aí. E pra quem assiste no YouTube ou ouve no YouTube, passando de nível 46, que é o dos Retro Gamers Vale do Paraíba, ó, o grupo chegando junto aí. Ele é o mais ouvido / assistido lá no YouTube. Então é isso, gente. Agradeço demais todo mundo. Agradeço aí ao Felipe que tá sempre aí com a gente produzindo esse podcast. Josimar, que além da produção, do pós-produção, deu espaço pra gente trazer o projeto pra cá e tem dado certo, então nós estamos aí. E então, agradeço demais vocês dois aí, que venham mais 50. Tamo junto, vamos no 100. Eu que agradeço também, agradeço por toda essa receptividade, por isso, né? Por me chamar pra fazer parte e virar quase que um co-criador aí junto com você, poder dar as ideias, a gente testar, rodar algumas coisas, tem coisa que dá mais certo que outras, então sempre dá muito certo aqui. Então fico muito feliz. Quem ouve também, muitíssimo obrigado, é o que o Léo falou, né? Não faria sentido a gente ficar só conversando aqui. Assim, não que seria ruim, seria bom, mas eu não precisava gravar, né? Se não tivesse alguém para ouvir.
Então, muito bom que vocês continuem ouvindo, continuem engajando, mostrem pra gente, assim, que realmente o passando de nível faz sentido, continuem engajando, apresentem mais para mais pessoas, é sempre muito bom. Estaremos aqui firmes e fortes, temos várias ideias na cabeça e aceitamos também sugestões. Então, quem tiver alguma coisa, poxa, queria ver vocês falando sobre isso, sobre aquilo, comenta lá que a gente analisa direitinho aqui. Exatamente. Então, até a próxima. Mais uma vez, obrigado. Valeu. Episódio 100, tamo aí. Valeu.